Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao último dia da nossa novena em honra ao venerável Guido Scheffer, nono dia, e aqui a gente vai conversar então sobre o caminho da santidade. E eu espero do fundo do meu coração que, assim como eu, vocês também possam ter desenvolvido um carinho pela história, pela sabedoria, pelas virtudes do Guido. E que tudo que a gente viveu nesses 9 dias, que as orações, a entrega, que o Espírito Santo tenha transformado a minha vida, a tua vida, para melhor. Eu oro e peço a Deus que Ele conceda as graças que a gente pediu, né? Que tenhamos pedido ao longo desses 9 dias, desses 9 vídeos, porque falo por mim, por experiência, quando a gente se sente visto e se sente ouvido e recebe uma resposta de Deus, a gente consegue caminhar nossa vida assim com um otimismo, uma esperança, uma vontade diferente e que nem sempre a gente consegue ao natural. Eu me vejo muitas vezes como São Tomé e acredito que vocês também possam ser assim, aqueles que precisam tocar para enxergar, para tocar para acreditar, e isso também das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, da nosso pecado, mas Deus é muito misericordioso, muito bondoso, e Ele nos conduz por caminhos que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar. E Ele não faz isso por, assim, por querer provar algo para nós no sentido de obrigação, de imposição. Ele faz isso por puro amor, por pura misericórdia, e eu vejo que muitas vezes Deus nos pega de exemplo para ser um testemunho positivo para o outro. Então, muitas vezes eu entrei na igreja aqui na catedral da minha arquidiocese e tem um quadro gigantesco, né, um vitral, na verdade, de São Tomé, e eu pedi para ele, muitas vezes a intercessão dele, para que ele me fizesse ver, para que eu pudesse ver como ele viu, pudesse tocar como ele tocou. E eu faço essa oração há muitos anos. E com a novena do Guido, eu sinto muito essa presença também de São Tomé, enfim, mas sinto muito esse exemplo de alguém que viu, que tocou, de um fruto maduro que frutificou a seu tempo, planejado por Deus, como Deus desenhou, mas que fez essa experiência, sabe? De ver, de tocar, de crer de uma forma muito profunda. E eu ainda sou muito superficial, eu ainda tô muito dando baby steps, né? Passinhos de bebê. Mas é bom compartilhar isso com vocês, é bom ver que Deus tá unindo pessoas por um propósito muito maior. E no fim de tudo, eu sempre brinco com algumas amigas minhas que acabaram se mudando, que na pior das hipóteses, a gente vai se reencontrar no céu. Então, talvez cada um que vai ver esse vídeo, cada um que vai fazer essa novena, cada pessoa que vai passar por aqui, pelo canal, se em algum momento da vida a gente nunca mais se ouvir falar um do outro, mas no céu a gente vai poder se abraçar, vai poder compartilhar e o melhor de tudo, vai poder adorar a nosso Senhor Jesus Cristo e a louvar pelo infinito amor e graça e misericórdia todos juntos, que é a grande meta, né, da nossa existência e da nossa vida. Então eu vou parar de falar e vamos para o último dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Mãe querida, é com gratidão que hoje a ti me dirijo. Tu que és amparo dos pecadores, auxílio do cristão, vem com a tua materna assistência guiar esse pobre pecador no caminho da vida. Quero te agradecer pela Santa Missa, onde recebi de ti o precioso fruto do teu ventre, Jesus. Ó bondosa e eterna Mãe, defendei-me sempre dos ataques do maligno e conservai-me sempre na pureza. Hoje contigo quero dizer também, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Amém. Amém. Ave Maria, Mãe do puro amor, rogai por nós. Nossa última meditação.
Numa das meditações de Guido, dá-se um belo diálogo com Jesus. Hoje, retiro da tua boca toda palavra vã, de discórdia, e coloco a minha palavra como verdadeiro alimento. Vê que o cristão possui três alimentos: a palavra, a Eucaristia e fazer a vontade do Pai. Sou santo no meio de ti. Porque eu sou santo, desejo que você seja santo. Essa é a minha vontade a seu respeito. A resposta dele foi imediata. Pai, essa é a minha resposta. Eu vou ser santo e é isso que eu mais quero. Sim, Guido sabia, queria, proclamava com sua vida a felicidade do céu, a alegria dos santos, a certeza de saber para onde se vai. A meta da nossa existência não é a morte, mas o paraíso. Escreve o apóstolo João. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando isto se verificar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como ele é. Tal qual os santos, os amigos de Deus, Guido assegura-nos que esta promessa não é uma ilusão. Com efeito, na sua existência terrena, ele viveu profunda comunhão com Deus. No semblante dos irmãos pequeninos e desprezados, viu o rosto de Deus e agora contempla-o face a face na sua beleza gloriosa. No dia do nascimento de suas três sobrinhas, filhas de sua irmã, ele escreveu: Assim diz o Senhor, Guido vê com que imensa alegria o nascimento de uma criança. Muito maior será a alegria daqueles que nascem para a vida eterna. Contemplai a entrada dos santos na glória de Deus. Contemplei a entrada dos santos na glória de Deus e vi uma imensa festa no céu, pois o noivo aguarda com alegria a noiva. Então senti um imenso júbilo, pois assim será a nossa entrada no céu. Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. Como a esposa é a alegria do esposo, assim tu serás a alegria de Deus. Guido deixou em seu coração que seu coração fosse fecundado, com os exemplos dos santos, pela certeza que ele também podia ser santo. São muitas as reflexões que encontramos em seus escritos a partir das citações das obras que lia. Assim, ele refletia que para realizar o apostolado do amor, precisamos de uma profunda vida de oração e união com Deus. É preciso ser um contemplativo no coração do mundo. Não devemos ter medo da morte por amar Jesus nos necessitados. Devemos amar hoje, amanhã será tarde demais. Em sua busca da perfeição, era Santa Teresa que lhe inspirava. Quem procura a perfeição deve evitar dizer fizeram-me isso sem razão. Se queres carregar a cruz, mas somente aquela que se apoia na razão, a santidade não é para ti. Guido percebeu, como disse o Papa Francisco, que esses homens e mulheres não foram super-homens nem nasceram perfeitos. Eles foram como nós, como cada um de nós, pessoas que antes de alcançar a glória do céu, levaram uma vida normal, com alegrias e sofrimentos, dificuldades e esperanças. Mas o que mudou a vida deles? Quando conheceram o amor de Deus. Seguiram-no com todo o seu coração, de maneira incondicional, sem hipocrisias. Dedicaram a própria vida ao serviço do próximo, suportaram sofrimentos, adversidades sem ódio, respondendo ao mal com o bem, difundindo a alegria e a paz. Aqui estava o segredo. Aqui estava o que deveria fazer para ir para o céu. Ele trilhou esse caminho. Somos escolhidos por Deus, por causa do seu grande amor, por nós. O Senhor nos chamou com uma vocação santa, para consagrarmos a Ele toda a nossa vida. Opa! Somos escolhidos por Deus, por causa do seu grande amor por nós. O Senhor nos chamou com uma vocação santa, para nos consagrarmos a Ele. Toda a nossa vida deve ser dedicada ao Senhor. Isto se tornará visível quanto mais nós o amamos e observamos os seus mandamentos. Sim, os santos, Francisco, Teresinha, Padre Pio, aprenderam com Jesus a não odiar. Guido compreendeu bem esses exemplos de amor. O amor é de Deus, o ódio não vem de Deus, mas do diabo. E os santos afastaram-se do diabo. Eles têm alegria no coração e transmitem aos outros. Nunca odiar, mas servir aos outros, os mais necessitados, rezar e viver na alegria. Eis o caminho da santidade. Foi esse o caminho que Guido trilhou. Vamos rezar essa última oração junto a Cristo, junto a Guido, e clamamos mais uma vez o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Gente,
Nossa, assim, eu não vou cancelar esse vídeo, porque a distração veio, e é o último dia de novena, e talvez vocês possam ter passado por isso, mas a minha cabeça começou a dar uma confundida agora, então eu vou pegar minha colinha de novo, e a gente vai rezar, clamando o Espírito Santo juntos, e tudo vai ser sem corte, sem edição, porque nos nossos erros e tropeços, Deus se faz presente também. Então, eu creio que até no menor erro e equívoco ou falha técnica que possa acontecer, se acontecer, como essa distração que me atormentou agora, eu entrego e transformo isso em oração. Então, rezemos. Vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala-se muito da imitação de Cristo, mas como disse alguém, devemos levar em conta que a encarnação foi Deus que imitou o homem, assumindo tudo o que é nosso, menos o pecado. Rezemos com Guido essa belíssima prece na qual pedimos que essa nossa configuração, a Cristo já comece nessa vida. Senhor, tu és minha vida. O meu coração é teu coração, a minha boca é a tua boca. Os meus olhos são os teus olhos, as minhas mãos são as tuas mãos, os meus pés são os teus pés, o meu sorriso é o teu sorriso, as minhas dores são as tuas dores, as minhas alegrias são as tuas alegrias. O meu eu desaparece no tu, por isso eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida, presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Com a sua vida e ação, Guido quis mostrar que ser santo não é um privilégio de poucos. No batismo, todos nós recebemos a herança de poder tornar-nos santos. A santidade é uma vocação para todos. Digamos, portanto, com Guido: sei que tenho reservado para mim uma coroa de glória no céu. Por isso, Jesus, suplico-te a graça da fidelidade e perseverança em minha vocação cristã. Ajuda-me, Jesus, a ser santo como o Senhor é santo. Oração final. Ó Deus, na juventude e generosidade do jovem médico seminarista Guido Schaeffer, deste-nos um exemplo de como a nossa vida pode ser fecundada pelo amor à vossa palavra e serviço à vossa igreja, para que a santidade da nossa vida seja logo proclamada em toda parte. Por sua intercessão, concedei-me o que agora vos peço. E a graça de estar sempre disponível para promover a paz entre os irmãos e viver na intimidade convosco. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, Mater Misericordiae. Ave Maria, Virgo Fidelis, ora pro nobis. Ave Maria, Mater Misericordiae, ora pro nobis. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desculpa, gente, a distração agora no final, mas Deus é conosco até nesses momentos em que se faz difícil a oração. Aqui no final desse documento que vocês podem baixar, tem o terço do Guido também. E aqui eu não vou rezar com vocês agora, para não ficar tão extenso, mas quem puder baixar, quem puder adquirir os livros, as coisas da novena, tudo que está impresso no memorial ali na página do Guido, divulguem, falem, rezem cada vez mais, continuem pedindo graças. Eu creio verdadeiramente que quando Deus levanta alguém tão próximo assim da nossa realidade, é um convite para que todos nós possamos seguir esse exemplo. E como eu falei para vocês, eu como mãe me importa muito ver exemplos de bons homens que estão no mundo, que viveram no mundo, que foram para a faculdade, que trabalharam, que estudaram, para que esses exemplos no mais alto dos céus, junto a Jesus, consigam apontar um caminho que seja real e verdadeiro, para que o meu menino, assim como tantos outros, possam olhar para esse exemplo e disserem, não, é possível, né? As nossas circunstâncias aqui, elas não determinam o final, quem determina é Deus.
E com os olhos no Cristo, eu encerro esse vídeo, encerro essa novena e agradeço a participação de cada um, agradeço o Espírito Santo por ter me conduzido, peço perdão pelos atrapalhos, pela cara lavada, não teve produção nem nada assim do tipo, mas como Santo Expedito, como Guido, como Nossa Senhora, é hoje, é só hoje, não podia ser amanhã, não podia ser um dia de cada vez, porque a gente só tem o hoje. Então, muito obrigada por cada um que estava nesse caminho junto comigo. E tem vídeos no canal, que vão continuar tendo muitos outros vídeos no canal. Então a gente se encontra e se vê nesses próximos